Bom dia, meu nome é Levi Carvalho. A gente está em mais um dos nossos momentos de oração aqui com a Ibrave junto. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre Jesus Cristo. A gente tem dado continuidade a esse processo, né? Semana passada a gente falou um pouco sobre pecado. Foi um vídeo mais longo, mas era um assunto bem importante para a gente estar falando. Hoje a gente vai dar continuação falando sobre Jesus Cristo, né? Que era o escolhido de Deus, que era a pessoa que as pessoas ansiavam por ter ele em Israel, né? Ele era a semente que foi entregue a Deus. Então bora lá. A gente vai ler alguns versículos, né? A gente precisa entender que Jesus Cristo, ele era parte da Trindade, ou seja, ele era Deus. Então, ele era o próprio Jeová que se fez homem, e a Trindade nunca se separa. Então ele era Deus no final das contas. E Jesus Cristo sempre dizia, eu sou, mostrando que ele realmente era parte da Trindade, né? João 8,58 diz assim, eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. É o versículo, né? Isaías 43,10 diz assim também, você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus, não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Só existe um Deus, né? Jesus veio para mostrar quem realmente era Deus. O homem dizia, Deus mata, Deus fere, Deus faz o mal, Deus traz as doenças, mas Deus veio mostrar que ele era a ressurreição e a vida, que Deus era bom e ele também era a cura para a gente. Jesus Cristo, uma outra coisa interessante para a gente entender daquele tempo, quando Jesus veio, Jesus Cristo era imortal. Minha vida, ele diz no versículo, né? Minha vida, ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Está aí em João 10,18. Jesus, ou seja, Jesus por escolha própria, ele, ele se limitou. Ele suou como a gente, cheirou como a gente, em certos momentos fedeu como a gente, fedeu como um homem, cansou, sentiu limitações, teve fome, porque ele se propôs isso, ele foi a nossa expiação. Ele era, assim como a gente viu no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, que eles fizeram o tabernáculo, Jesus Cristo, ele era o próprio tabernáculo de Deus aqui na terra, andando nas ruas, andando pelas cidades. Ele era o tabernáculo que andava, ele era a projeção de Deus aqui na terra, né? Aí ele se submeteu ao julgamento humano errado, porque ele realmente tinha interesse em nos fazer ser salvos, fazer parte da família dele, né? Ele levou 2 surras, foi assim como é no Velho Testamento que a gente leu um pouquinho do tabernáculo nos vídeos anteriores, ele foi como bode emissário de Deus, levando sobre si nossas doenças e nossas enfermidades, nossos pecados, iniquidades, né? Ele foi à cruz, ele entregou a sua própria vida, ele derramou o seu próprio sangue, ele deu as costas, Deus deu as costas a Jesus por nossa causa. Se a gente reparar eu acho que talvez a maior dor de Jesus naquele tempo foi quando ele diz, Pai, por que me desamparaste? Foi um momento porque existia tanto pecado nele que Deus teve que se separar dele, né? Então foi o único momento que a Trindade se separou ali. Que a gente sabe que é um, mas de alguma forma eles se separaram espiritualmente ali. Então ele houve isso só por causa da humanidade, houve isso por causa da gente. Então Jesus se sacrificou, foi a primeira vez que houve essa separação em toda a eternidade por causa da gente, dos homens. Isaías 53,10 diz assim, ó, contudo, foi o bom plano do Senhor que ele fosse moído e cheio de aflições. Mas quando a sua alma for oferecida por expiação do pecado, então terá uma multidão de filhos, uma posteridade maior, uma posteridade imensa, tornará a viver, e os planos do Senhor hão de prosperar nas suas mãos. Ou seja, realmente ele já sabia que ia acontecer, ele por fé,
Ele via que esse era o futuro dele. E por causa dele nós somos parte da comunidade de Deus hoje. Nós somos filhos, nós somos irmãos dele, né? Jesus sofreu na terra em nosso lugar. Jesus foi ao inferno e sofreu o que você e eu sofreríamos. Deus trouxe a vida, pois a morte não poderia conter, pois ele era inocente e a Bíblia diz, brilhou luz em meio às trevas, ou seja, por causa de Satanás, ocorreu a morte. Ele mexeu com toda a humanidade daquele tempo para que levassem Jesus para o madeiro. Eu já vi alguns pastores falando, eu creio nisso também, se Satanás soubesse o que ia acontecer naquele tempo, de modo algum ele teria morrido, levado Jesus para a cruz, porque, querendo ou não, quando ele levou Jesus para a cruz, foi a derrota dele, né? Então, se ele soubesse o que estaria acontecendo ali, ele com certeza não colocaria Jesus na cruz, né? E ele foi lá no inferno, proclamou dentro do inferno, eu sou o rei, pisou na cabeça de Satanás e despojou ele publicamente, ou seja, ele tirou todas as coisas de Satanás, todo o poder, toda a autoridade que Satanás tinha até aquele momento, todo o domínio que Satanás tinha, ele tirou naquele momento. Ao ressuscitar, levou cativo o cativeiro, ou seja, as pessoas que estavam presas no cativeiro naquele tempo ali, que por causa que não tinham Jesus para poder ir para o céu, mas que viveram pela fé durante toda a sua vida, aquelas pessoas foram levadas com Jesus, né? E Apocalipse 11, 19 diz assim, então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca da sua aliança, houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Jesus subiu aos céus, mostrou-se a Deus como o sacrifício, e Deus aceitou o sacrifício, né? Porque ele foi o próprio sacrifício. Antigamente eram bodes, eram ovelhas, eram bois que eram sacrificados, pombos, passarinhos, alguns passarinhos. Naquele dia Jesus foi o nosso sacrifício e Deus aceitou, como a gente acabou de ler aqui. Deus aceitou o sacrifício e por causa disso hoje nós temos liberdade, nós temos salvação, né? Romanos 6:23 diz assim, uma das leis bíblicas que a gente já leu, mas a gente vai voltar aqui só para dar a finalização desse assunto aqui hoje. Porque o salário que o pecado paga é a morte, mas de Deus recebemos a dádiva gratuita da vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, tudo que a gente tem lido até agora é por causa de Jesus Cristo, né? A gente tem visto que desde Gênesis, a semente prometida por Deus para que fosse liberto, o homem fosse liberto do pecado e da morte, foi Jesus Cristo. Naquele tempo as pessoas, a gente já até falou um pouquinho disso, as pessoas não entendiam bem isso, mas essa semente que foi prometida, ela veio por gerações e gerações e gerações, séculos e séculos. Bom dia, Tagni César, tudo bem? Já está finalizando aqui. Hoje está um vídeo um pouquinho mais curto, fugindo um pouco do padrão. E a gente tem que entender, então, continuando aqui, a gente tem que entender que esse sacrifício feito por Jesus teve todo um caminho, todo um processo. As pessoas, quando Jesus veio, a palavra diz que ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, ele era o melhor tempo para ele vir na humanidade todinha. A gente repara pelo caminho da Bíblia que até a idolatria naquele tempo já tinha sido vencida por Israel. E eles sabiam das promessas, eles sabiam do que Deus prometeu, mas eles não entenderam bem a mensagem, né? Então mataram a pessoa que foi escolhida para salvar eles, e por causa disso toda a humanidade acabou tendo a oportunidade. Então nós gentios também temos a oportunidade de aceitar Jesus, né? Eles rejeitaram, Jesus abriu essa promessa para todos, e hoje nós temos a oportunidade de servirmos a esse Deus, aceitarmos Jesus como nosso Salvador. E a gente tinha lido isso no começo, estudado um pouquinho, aquela inversão de pilares que a gente teve quando o homem entrou em pecado. O homem começou a ser mais consciente do corpo, ter uma alma, e ele deixou o espírito dele morto, né? Quando a gente aceita Jesus, nosso espírito volta a tomar
a posição inicial, como era o homem antigamente, com Adão e Eva. Depois o homem tem a alma e o corpo fica por baixo. Ou seja, a posição, os pilares voltam ao normal. Bom dia, Brunão. Então, os pilares voltam ao normal. E a gente consegue ter a vida em plenitude, a vida que Jesus prometeu em abundância. Quando a gente começa a renovar nossa mente, esse espírito cada dia toma mais consciência, dia mais posse da autoridade que Jesus deu. E a gente torna cada dia mais vivo, porque Jesus veio para vivificar nossos corpos, né? Então, essa que é a vontade de Deus, que a gente realmente viva. Alguns versículos para a gente tomar consciência estão ali em Romanos 7:22, falando sobre a consciência de Deus. Gálatas 5:22, falando sobre o Espírito, quando ele toma a parte dele. Outro versículo interessante, Gálatas 5:19, falando sobre a nossa alma, a nossa carne, a vontade, nossas emoções. E o último versículo, Romanos 8:1, falando sobre a consciência do mundo, a lei do pecado e da morte, mostrando o corpo ali nessa parte. É um versículo que vocês podem depois puxar o vídeo aí de volta e dar uma estudada. E 1 João 2,16, falando sobre a consciência do mundo também, a gente entender essa transição que houve realmente entre o corpo, a alma e o espírito. A gente vai finalizar por aqui hoje, com um vídeo, eu espero que tenha sido mais curto, normalmente falo demais, mas a gente vai orar aqui então finalizar. Se fosse um grupinho e a gente estivesse junto, eu ia falar pro Bruno orar só porque ele entrou, mas já que a gente está aqui, a gente vai orar junto. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa bela manhã, Senhor, por mais uma noite de sono. Obrigado por essa porção da Tua Palavra. Nós precisamos realmente entender a importância de Te servir, a importância de que foi Tu ter vindo a este mundo, Senhor, a importância que foi Tu ter morrido ali naquele madeiro por nossas vidas, para nos livrar, libertar da morte e do pecado. Que possamos crescer, Pai, em Ti, que possamos realmente tomar plena consciência, Pai, do Teu sacrifício, para que nós tenhamos a vida que Tu prometeu, vida e vida em abundância. Temos posse da salvação que vem nos dar liberdade, mas também vem nos dar prosperidade, saúde, cura, libertação, que são esse pacote todo da salvação que nós podemos ter em Ti, Senhor. Venhamos ter consciência disso e tomar posse para que possamos realmente... Tua palavra diz que todas as bênçãos celestiais já estão depositadas e nós precisamos tomar entendimento disso para que possamos tomar posse dessas bênçãos. As bênçãos já estão lá. É simplesmente a gente que tem que aprender a tomar posse e viver a vida que Tu prometestes e quer que cada filho Teu viva nesta terra. Cuida de nós, cuida de nossas famílias, entre em nossos lares, entre em nossas vidas com abundância para que possamos realmente viver o que Tu prometestes aqui e possamos levar ao máximo de pessoas possíveis para o Teu reino, porque a Tua palavra diz, Tu disseste através da Tua própria palavra que os campos já estão brancos e nós somos essas pessoas que vão levar o Teu reino mais adiante. Tu usa pessoas e nós estamos aqui para ser usados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Beijão a todos, mais um dia de paz, um domingo de paz e nos vemos na próxima. Beijão.